Olá, aqui na redação do Jornal do Comércio com a gente está o dramaturgo Nilton Moreno, recifense. Ele é criador da série Amor, Te Amo, que está em exibição na Rede Globo. Tudo bom, Nilton? Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado, o prazer é meu. Primeiro, esse título, quem concebeu? Porque eu acho interessante, né? Você tem duas leituras que são muito condizentes com o roteiro da série. Na verdade, eu, sendo muito honesto com vocês, quem concebeu o título foi o departamento de marketing da emissora. Não foi nenhum dos criadores, nenhum dos roteiristas, nenhum dos artistas diretamente envolvidos. O título anterior era Assombrações, e como a gente modificou um pouco a ideia do projeto original, e esse título também já era, esse Assombrações já era nome usado até para outras séries, a gente pesquisou depois. Né? Então, eles estavam fazendo uma pesquisa de novos títulos. A gente mandou um monte de sugestões, mas esse título, da dupla leitura, foi uma pessoa do marketing da emissora que decidiu, que sugeriu, e a maioria dos roteiristas concordou. Como é que você lê? Eu leio Amor, Te Amo. Amor, Te Amo. Eu também falo assim. Eu acho mais interessante. Eu também acho. Acho que no primeiro momento você tem essa pegada, né, do Amor, Te Amo, é mais sedutor, mas eu prefiro Amor, Te Amo, porque eu acho que dá mais o tom do melodrama que a série. Sim. Reforça essa duplicidade do título, né? O melodrama do fantástico ainda, né, do mistério. Você chegou a ver os episódios na ilha, em montagem e edição? Não cheguei a ver. Eu cheguei a ver algumas cenas, não episódio já totalmente editadinho, montadinho, não. Cheguei a ver algumas cenas que a Flávia Lacerda, que é a diretora, daqui de Recife, enviou pra gente. E o que é que você está achando da série agora que ela está no ar? Olha, eu tô achando fantástico. Eu ainda tô no susto porque é uma linguagem nova pra mim, apesar de eu já ter feito algumas colaborações com a Grande Família, enfim, uma coisa ou outra, mas essa é a primeira série que eu assino como criador, então é uma responsabilidade um pouquinho maior. E é sempre um susto, né? Porque na verdade você coloca um mapa no papel, mas tem mil e outros criadores que estão agindo sobre aquilo ali, né? Então, por um exemplo, um susto muito positivo, uma surpresa ótima, a trilha do Juliano Holanda, né? Maravilhosa a trilha. Porque a gente sabia que ia ter uma música, sabia que ele ia usar uma frase ou outra como inspiração, mas a gente não sabia exatamente como ia ficar na voz do leite, enfim, não tinha trilha. Os atores cantam também, né? A Letícia cantou no primeiro capítulo, ficou lindo, inclusive. Então essa trilha virou uma narrativa junto, né? Virou um texto junto. Colabora. Conta um pouco a história que eu não sabia até então, né? Como surgiu a série? Quando eu vi o primeiro capítulo, a impressão que eu tive era que, enfim, talvez Tim Burton tivesse lido Gilberto Freire, tivesse resolvido, né, montar aquela história sobre o Recife do começo do século XX, um Recife sobrenatural, com essa história de amores que envolvem vivos e mortos. A ideia original era adaptar Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire. Como é que virou o que virou? Então, a ideia original realmente era fazer... Eu fiz no teatro uma adaptação, uma bênção da Fundação Gilberto Freire, do Assombrações do Recife Velho do Gilberto Freire. A ideia inicial era trabalhar muito mais ligada a esse material, tanto da peça, não era exatamente a peça e nem era o livro, mas era muito mais centrado nesses dois... Pegar esses mitos sobrenaturais do Recife do século passado. Exatamente. Uma questão muito forte que apareceu durante a adaptação, e os direitos inclusive foram vendidos, né, pela Fundação para a Globo. Para a Rede Globo. Mas uma das ideias que, no meio desse processo, o próprio Guel Arraes e o Cláudio Paiva, que aderiram rapidamente ao projeto, assim, falaram, nossa, tem algo aqui que interessa, que é interessante, que é um programa que pode ser legal para grade, a gente não tem algo assim, tem algo de... enfim. E já havia um pensamento da emissora de investir um pouco nesse fantástico, né, num campo um pouquinho mais do mistério. Coisa do suspense, do terror, né, já teve alguns experimentos outros, claro, eles queriam devolver um pouco isso. E principalmente nesse ano, que é o ano dos 50 anos, que é um ano de tentar apostar em algumas janelinhas novas e recuperar coisas antigas que deram certo, que eles estão fazendo. Um mix aí entre apostas para o futuro e recuperando o que foi poderoso, né, funcionou para eles no passado. Então esse era um universo que já interessava. Né? Então a gente foi conversando e foi dialogando uma forma de transformar. Só que a gente transformou tanto ao ponto de que o material anterior está todo preservado. Se a gente quiser usar, pode ser desenvolvido também. Pode virar parte 2, 3 ou 4. Né? Exatamente. Você já escreveu muito. E uma das mudanças principais foi justamente porque no projeto anterior a gente tinha uma coisa muito fragmentada de várias histórias, de muitos personagens, E aqui a gente resolveu centrar um pouco na história da trajetória de uma família, né, de uma dinastia, assim, né, dos Sobrados de Recife, fazer um pouco a jornada dessa família mal assombrada. Escrever muito para teatro, esse é o teu maior projeto para a TV. Essa diferença de escrita, o que é que você precisou agora se adequar a esse formato de televisão? O que é que você tem feito?
Olha, porque o teatro tem uma coisa que assim, eu acho que o poder da palavra, a palavra é soberana lá, né? Por mais que você tenha 1 milhão de elementos, a palavra ainda é soberana. E eu acho que na televisão a palavra também é soberana. Então você tem que aprender a escrever com muita coisa. Acabei de falar da trilha, foi um detalhe de edição, Então você tem que... Você constrói um mapa, mas é um mapa assim, que é visual, que é musical. Com muitas portas, né? Um mapa com muitas portas, possibilidades. Muitas portas. Interligadas. E aí eu que gosto muito de diálogos, de escrever bastante, tem que descobrir a medida exata disso tudo, porque tem um tempo para contar. Claro que existem projetos que têm uma dinâmica de contar histórias de uma rapidez, Agilidade, uma agilidade que se louca, e outros que não, que tem mais um tempo. Mas a criação, de propriamente, qualquer forma. Newton, como é que funciona? Quando você escreve uma peça, quer dizer, você sozinho. Você pode até ter um consultor, ter um parceiro, alguém para trocar ideias com você. Mas na televisão você tem, sei lá, às vezes 8 pessoas escrevendo o mesmo programa. Como é que funciona dividir, essa né? criação tão coletiva? Nesse caso, agora, nessa fase final, foram 5. Né? De alguma forma, todos lá, né, conversando. Então, você tem que abrir um pouco a cabeça, abrir mão de algumas coisas, trabalhar como num casamento de concessão, de troca, né, para ir organizando e para tentar harmonizar os universos, porque não tem jeito. Né? Agora é muito bom porque também o outro te contamina, né? Quando você está muito seguro de uma coisa, vem alguém que joga uma ideia que parece muito interessante. Mas são perfis complementares ou não? Sim. Então, a ideia pensa nesse sentido. Às vezes o complementar é bom e às vezes não é. Porque eu tenho a impressão que a sua dramaturgia, por exemplo, ela já tem bastante densidade, já tem muita intimidade com esse passado, com essa prosódia, com a história do Nordeste, entendeu? Né? Você conhece a sociologia, a história daqui, enfim, os personagens, a maneira de falar, de se comportar socialmente, né? E talvez o Cláudio Paiva, que é seu parceiro nessa série, ele já está mais acostumado a lidar com os tipos urbanos cariocas contemporâneos. Então talvez ele traga um pouco mais de agilidade e leveza nesse sentido, assim, trazer um pouco para o contemporâneo. É mais ou menos por aí ou não? É por aí, mas eu acho que o Cláudio, que interessou para ele foi justamente sair desse lugar, entendeu? Eu acho que o que seduziu o Guel é mais óbvio, né? Porque o Guel é daqui. Então todo esse material é muito dele também, de origem, né? De berço, assim. Mas para o Cláudio acho que foi justamente o contrário que o interessou, a possibilidade de se render a uma outra paródia, a uma outra escrita, a um outro tempo. Agora é óbvio que cada um tem sua pegada. Mas e os ele dois, traz o ritmo dele, né? Os dois têm esse ritmo, né? Os dois têm uma edição muito preciosa, assim, são muito enxutos, são muito objetivos, eles têm isso com muita força. Então era um diálogo / duelo interessante. Eu tentava preservar algumas coisas que eu achava que podemos um pouquinho mais, eles falavam, talvez a ideia já esteja clara com isso. Então essa era uma chapa. Eu não sei se eu acho que não tenho tanto tempo de televisão para dizer isso, então não posso falar, mas não sei se é desse projeto ou é uma dinâmica de televisão, né? Mas esse foi o aprendizado mais está sendo o aprendizado mais delicado, né? No sentido desse equilíbrio entre desde o sucesso retumbante de Cidade de Deus, né? Enfim, ganhou todos os prêmios do mundo, etc. e tal. Surgiu uma nova janela, digamos assim, na teledramaturgia brasileira, né? Começou aquela onda até que ficou um pouco saturada dessa coisa do favela movie, né? Atualmente a Globo está reprisando uma minissérie cujos personagens, né, vivem numa favela carioca e mostra aquela realidade, enfim, cheia de ingredientes como tráfico de drogas, né, violência, do perigo, a violência, etc. Bom, isso é um dado, isso virou uma fatia da programação da teledramaturgia brasileira contemporânea. Mas tem aparecido outros programas também que a gente não costumava ver há 5 ou 6 anos. Você é uma prova deles agora com A Morte Amo. Você tem a impressão que a TV brasileira finalmente está se abrindo mais para a diversidade cultural do país? Eu acho que eles estão sendo seduzidos ou estão sendo forçados até isso, a pedir contribuição de outros profissionais de outras áreas, de outros universos, de outras regiões, né, do teatro, do cinema, da literatura, enfim, para poder trazer algum frescor aí da área de internet, né, para trazer um frescor aí, para ver qual é outra linguagem, para dialogar com outras formas. Acho que isso também vem muito da televisão norte-americana, né, porque eles fizeram um pouco esse aprendizado, né, de tentar emprestar outras forças de outras escritas, outros meios de escrita, para dar uma bombada na televisão norte-americana, que virou o que virou. Então, assim, acho que tem um pouco essa é um momento geral. Essa vocação, mesmo assim, né? eu acho que sim. Experimentar. Porque tem que se renovar, né? Tem outras plataformas hoje.
tem rede social, tem internet. Se não se renova, é aquilo, eu estava comentando antes que pouca gente hoje assiste em tempo real, né? Você vai assistir depois a minissérie enfim, no site da Globo. Isso é sintoma disso, dessa renovada que é necessária. E o teatro? Como é que tá? Eu acabei de chegar do Rio, eu vi a peça na qual você colaborou agora, com a maravilhosa peça Os Nômades com a André Beltrão, as duas atrizes. Nômades, né? A Mariana Lima e a Malu Gali, lá no Teatro da Marieta, né? E o que você está fazendo para teatro agora? Eu estou sempre indo lá beber na fonte, porque não dá para ficar assim, não. Na verdade, tem um texto, que na verdade é uma junção de textos curtos, né, que tem sobre um tema que tem como um tema que me acompanha, que são discursos sobre maternidades, de algum modo. E aí esse texto batizou de nome de Berço de Pedra. São textos antigos, não são textos novos, mas que nunca foram levados todos à cena juntos. Aliás, nunca foram levados à cena. E muito menos juntos. Então a gente criou, que eu digo é o William Pereira, que é o diretor do espetáculo, e o Leopoldo de Léo Júnior, que é o produtor. Então nós temos uma empresa juntos. E aí a gente falou, a gente nunca fez nada juntos. Foi quando começamos a organizar a ideia desse espetáculo, que chama Berço de Pedra. E que a gente está entrando nos editais, começando toda aquela luta que você já conhece muito bem, para poder... E tem alguns textos inéditos que eu estou tentando terminar para... Mas a ideia é montar em São Paulo montar com os fofos? Montar em São Paulo, não com os fofos. Os fofos agora estão bem com a direção artística do Fernando Neves, né? A gente sempre dividiu a direção artística. Eu e Fernando Neves. Nos últimos 2 anos, o projeto do Circo Teatro, que é uma das linhas de pesquisa do grupo, tem ganhado força, tem ganhado espaço. O Fernando adensou a pesquisa dele, foi dialogar com a academia, está dando aula. E para a maioria do grupo, pelo menos, isso representa uma pesquisa muito potente. E que é a hora dela... E como eu assumi 2 projetos na sequência, que foi Memória da Cana e Terra de Santo, então agora eu estou de conselheiro, de consultor. E o grupo está bem sobre a liderança dele mesmo. E agora ele está fazendo um outro projeto que é de um Brecht, dentro dessa linguagem, debaixo do salão do circo. O Berço agora tem um projeto que está me interessando muito, porque a ideia é lançá-lo aqui. Em Recife? Em Recife, que é de um livro, que foi um livro onde tem uns contos, um livro de décadas, coitado, estou lá guardando e nunca aconteceu. Que você escreveu? Eu escrevi. Tem um livro de contos chamado Ópera. Desse livro de contos foi que o pessoal do espetáculo Angu de teatro que fez... Foi um grande sucesso o espetáculo. O André já estava interessado em trabalhar com contos de autores pernambucanos. O grupo estava interessado, né? E o André me perguntou se eu tinha algo. Eu disse que eu tenho. Mas não foi lançado, né? Então eles lançaram antes. Lançaram o espetáculo antes do livro. Antes do livro. Mas a ideia é lançar o livro agora. Lançar o livro agora, que não tem só os contos da peça. Tem mais outros. Já tem editora? Como é que está? A gente conseguiu Fucultura, mas infelizmente ainda não conseguiu a liberação completa das verbas. Então o Tadeu Gondim e o André Brasileiro são os 2 produtores assim, do projeto, que a ideia é lançar, fazer a peça, etc. E eu aguardo. Mas conseguiu aprovação, que já é uma bela notícia. Ótimo, e a ideia é lançar ela aqui. Ótimo, então muito obrigado, tá? Obrigado a você. Espera te ver mais com outros projetos na TV, inclusive. Teatro e na TV. Vamos em frente. E pro lançamento do livro, principalmente. Vai sair, também, tá certo. Também. Depois de ver, queremos ler. Gente, obrigado por assistir a gente e até mais.